Você gosta de pintar com aquarela, mas às vezes não sabe muito bem o que está fazendo e quer melhorar suas habilidades? Nesse vídeo eu vou te ajudar. Olá, meu nome é Lívia, eu sou bióloga e também aquarelista, e meu propósito é te ajudar a se expressar através da arte, a relaxar, a liberar a mente através da aquarela. No vídeo anterior, nós aprendemos a como fazer um decalque. Se a gente não sabe muito desenhar à mão livre, nós podemos utilizar essa ferramenta para tirar o risco do desenho antes da pintura. Então, se você não viu o vídeo anterior, depois você volta, desenha, assista ao vídeo, faça o desenho para você poder acompanhar esse vídeo daqui que vai ser a pintura. Muitas vezes a gente pode não se sentir relaxada na hora de pintar, e um dos motivos é porque a gente não sabe bem a técnica, não conhece direito o material que a gente está usando. Então, nesse vídeo aqui, eu quero que você aprenda a usar a água na aquarela, a usar a água ao seu favor para deixar a pintura mais suave, mas ao mesmo tempo interessante, colocando pigmento, cor, colocando contraste. A aquarela é uma técnica de pintura aguada e, como qualquer outra técnica, a gente precisa treinar, estudar para a gente ter resultados mais satisfatórios, que a gente se sinta bem. Prepara seu material, assista esse vídeo com calma, pausando, para você fazer a pintura junto comigo. Vamos pintar juntas? Vamos começar pintando hibisco. Aqui eu peguei a referência do Pinterest e no meio você vê que ele é mais rosado, as bordas das pétalas mais alaranjadas e onduladas, e nós vamos fazer esse efeito no papel. Eu estou usando um pincel redondo macio, ele é da Da Vinci, série 5598, número 4. Vamos preparar as tintas antes. Primeiro eu usei o Bird Sienna, que é um marrom mais alaranjado. Então você faz ele mais concentrado, não tão aguado. Depois um laranja. Aqui eu misturei rosa com vermelho e roxo. E depois um vermelho mais concentrado. A técnica que eu estou usando é a úmido sobre úmido, onde a gente molha o papel antes. Então eu molhei aqui o papel, mas molha de maneira que você veja a textura do papel. Se você ver um brilho liso é porque colocou água demais. E aí suavemente você coloca o laranja nas bordas. Aí lava o pincel, tira o excesso de água e vem fazendo leves pinceladas para ir misturando a tinta. Depois com um rosado no meio, bem suave, veja que eu não preencho todas as pétalas, eu deixo espaços em branco. Agora, com aquele vermelho mais concentrado, eu coloco no miolinho do hibisco. Em alguns lugares eu acrescento laranja, onde eu achei que estava muito claro. Agora é só repetir o mesmo processo nas outras pétalas. Com o pincel seco, eu vou retirando a tinta aqui do meio, do pistilo do hibisco. E aí nas outras pétalas você segue fazendo a mesma coisa. Molha primeiro o papel, depois o laranja nas bordas.
Coloquei um pouco mais escuro também, você mescla laranja claro, laranja escuro. O rosinha no meio, sem preencher a pétala toda, deixa espaços em brancos e vai fazendo as pinceladas. Vermelho bem concentrado no meio. Para as folhas, o processo é o mesmo. Molha antes. E aí vem com a tinta um pouquinho concentrada. Esse verde é um verde viridian e eu misturei um pouquinho de azul, um pouco de marrom. Eu não preencho a folha toda, eu sempre deixo no meio espaços, porque aí a pintura fica mais suave, mais fluida. Depois com um verde mais escuro, um verde azulado, aí eu faço a base das folhas. Você pode mesclar também. O que deixa a pintura interessante é você mesclar as cores, não usar as cores puras e só um tom de cor. Lava o pincel, tira o excesso e aí vai espalhando com delicadeza. Na outra flor e nas folhas, o processo é o mesmo. Para o Martim Pescador, eu vou usar um pincel maior, mesmo da Da Vinci, série 5598, número 6. Também começo molhando o Martim Pescador. E aí, coloco o marrom no meio do peitinho. Pinceladas firmes com o pincel mais deitado, mas eu não cubro ele todo. Agora eu vou escurecer o marrom, perto da asinha, perto do galho. Você vai pincelando com delicadeza. Aqui na cauda eu não molhei antes, porque eu queria um efeito mais firme. No meio também tem um pouco de amarelo. Vejam que eu não esfrego o pincel no papel, eu vou fazendo as pinceladas. Na cauda o marrom é mais escuro. Não precisa preencher tudo, pode deixar uns espaços em branco. E aí, enquanto tá meio molhado, eu já faço o galho, que é um marrom cinza mais escuro. Sempre eu tenho um papel de teste antes, então eu estou testando os tons de azul para ficarem mais parecidos com o do Martim Pescador. Então você vai testando os que você tem na sua paleta e vai vendo se precisa escurecer ou se precisa clarear. Aqui eu molhei o papel antes e venho colocando a tinta azul. Coloco também um pouco de verde para misturar.
azul ultramar em cima. Já para as asas eu escolhi um azul mais forte e a tinta está bem concentrada. Note que eu também não molhei a asa para fazer esse efeito das penas. Então, com o papel seco e o pincel também seco, eu vou fazendo as texturas da asa. Viu que forma a textura no papel? Aí, com uma tinta mais concentrada ainda, pode misturar sépia ou então aquele Payne's Gray para ficar esse tom mais escuro. Na plumagem da cabeça eu também molho antes. E aí coloco um marrom mais escuro. Como ficou muito chapada a cor, então eu vim com o pincel limpo, fazendo algumas texturas para parecerem as penas. Coloquei um pouquinho de verde e fui fazendo com suavidade. O pincel tem que estar bem seco para fazer isso, senão fica muito manchado. Então não pode estar com tanta água no pincel. Para o bico, eu fiz com ele seco. Depois vou fazendo o degradê. Lavo o pincel, tiro o excesso e passo embaixo. No olho, eu também faço um pequeno degradê. Então, você vai com um pincel bem fininho, passa o pigmento, lava o pincel, tira o excesso e faz a parte de cima. Aqui eu achei que ficou claro, então vim com uma tinta mais concentrada para dar um contraste. Onde é branco, eu faço as texturas da pena com cinza bem clarinho, como se fosse uma água sujinha. E aí vou suavizando com o pincel limpo.
Agora são os últimos detalhes que eu venho com a tinta bem concentrada, o papel já está seco e vou colocando a cor mais forte, que é isso que deixa a pintura interessante. Para fazer as sombras, eu venho com mais tinta, com mais pigmento e tiro o excesso com o pincel limpo. Suavizo as bordas. Isso que é o contraste. Perto da asinha, perto do galho. É como se eu estivesse tonalizando a pintura, que eu vi que ficou muito clarinha. Eu venho com a tinta por cima. Isso depois que o papel já está seco, então não vai correr o risco de manchar. E vai fazendo os detalhes com o pincel bem fininho, detalhes do olho. O Martim Pescador já está pronto. Agora eu vou fazer os detalhes do hibisco, né, as ondas, as sombras das pétalas, as nervuras. Esses detalhes eu faço com papel já seco, então eu venho com a tinta seca também, mais concentrada. Para as sombras eu fiz um laranja mais escuro com marrom, passo a tinta concentrada e depois lavo o pincel, limpo, tiro o excesso de água e suavizo as bordas. Aí não fica aquela sombra marcada. Eu faço as sombras para evidenciar a pétala que está em cima. Então, a que está embaixo que vai ter a sombra.
Onde eu acho que está muito claro, eu vou tonalizando. Então, venho com laranja mais escuro, lavo o pincel, tiro o excesso de água e vou fazendo as texturas da pétala. Com um pincel bem fininho ou então com a pontinha do pincel, se ele for mais grosso, você faz também as texturas das pétalas. Não precisa fazer em todas as pétalas, vai fazendo espalhado. Em cima a mesma coisa. Faça os detalhes onde você acha que precisa mais. Como o papel tá seco, posso fazer tranquilamente e eu faço com a tinta mais concentrada. Para o acabamento, eu peguei o pincel mais grosso, misturei mais tinta para ficar mais forte e vou fazer os respingos, só em uma direção. Aonde eu já tinha manchado de outra cor, eu passei a água limpa, tirei com papel toalha. Agora, por último, as sombras, na base do hibisco. Tonalizar onde eu acho que ficou mais claro. E tá pronta a nossa pintura. Se você chegou aqui agora, já se inscreve para o YouTube sempre entregar esses vídeos para você. Se gostou, curte o vídeo. E se você acha que alguém também pode se interessar pela aquarela, pela técnica úmida sobre úmida, aí você compartilha o vídeo com seus amigos. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.